que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual passando o Jordão ides a possuir. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: Sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, de fronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão, e morre no monte ao qual subirás. E recolhe-te ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Porquanto transgredistes contra mim, no meio dos filhos de Israel, as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, suplicando a Deus para que nos conduza à exposição e também na compreensão desse texto. Senhor, Senhor Deus Santíssimo, que o Senhor seja, Deus, santificado no nosso meio nessa noite. Que nós possamos, ó Deus, honrá-lo, servi-lo, especialmente, Deus, aprendendo da sua palavra. Então, ó Deus, guardando ela no nosso coração e vivendo por ela. Que o teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, nos conduza, tirando, ó Deus, todo empecilho, todo entrave, para que possamos, Deus, nos achegar verdadeiramente ao Senhor. Que sua palavra, Deus, seja pregada com fidelidade, com integridade, para a glória do Senhor mesmo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. A dedicação ao conhecimento da palavra e a obediência ao que está exposto nela. Resumiria bem pelo menos os 3 primeiros versos, né, da nossa exposição. E talvez você já tenha, né, pensado muito nisso. Na verdade, são temas, né, que constantemente nós falamos aqui na nossa igreja. E talvez nesse momento, quando eu anunciei, né, olha, aqui o tema principal do sermão, dedicar ao conhecimento da palavra, conhecê-la, né, melhor, e então se esmerar, né, em cumpri-la. Talvez agora mesmo o seu ouvido já dá aquela acalmada, você mesmo já se disperse um pouco, por ser um tema, né, tão familiar a você, ou que tantas vezes nós falamos aqui, e talvez você perca, né, o seu interesse. Por favor, não faça isso. Se atente bastante, né, ao que nós temos colocados aqui, porque nós vimos, né, aqui um Moisés já às vésperas, né, da sua morte, que morreria, né, em breve. E a gente vê que Moisés, né, já sabendo, o começo de Deuteronômio já é isso. Já é um Moisés que vai dar, né, as suas últimas palavras. Ele não entraria, o povo entraria, ele vai dar as últimas palavras para aquele povo que entraria na terra prometida. E do livro inteiro de Deuteronômio, como eu falei aqui já algumas vezes para vocês, ele passa assim, né, vários capítulos expondo a lei, explicando e aplicando essa lei para o povo. Mas talvez uma metade, tantas outras palavras, e no meio da exposição mesmo dos mandamentos, a hora ele explica o quinto e ele faz as seguintes pausas, ou fala isso, né, tanto no começo, no final, que é: sigam esses mandamentos, guardem esses mandamentos, tragam eles no coração de vocês e cumpram essa lei, porque ela é de fato, né, muito boa. A gente pode, né, como eu disse, é muito importante sim nos dedicarmos a entender os mandamentos, a compreender, né, a extensão deles, de cada um. A gente viu do primeiro ao 10º no livro de Deuteronômio e também em outras tantas, né, passagens da Escritura, em outros momentos históricos, né. E é claro que é assunto sim de muita discussão e na nossa sociedade tão pervertida e tão longe, né, da Escritura, tantas vezes a gente coloca, né, um mandamento bíblico, uma coisa que deveria ser feita na sociedade ou pelas pessoas, e às vezes, né, as pessoas sequer sabem que deveria ser assim. Mas talvez muito mais difícil e um desafio muito maior. E vejam que nós estamos falando no meio de uma sociedade que nem se importa, né, com a lei ou mesmo não reconhece os mandamentos de Deus. Mas mais desafiador do que reconhecê-los ou compreendê-los é fazer, é cumprir. E esse é o desafio nosso, inclusive, né, e talvez seu, de muitas vezes. Você sabe muito bem o que você tem que fazer, você sabe o que você precisa, né, ah, esperar ali no seu dia a dia, o que você precisa deixar de fazer, que você já tem certeza que é pecado. Isso aí vem talvez a grande dificuldade, né, na vida cristã. Nós carecemos sim, né, de conhecimento e de entendimento, mas nessa prática parece que a coisa fica ainda mais delicada e mais difícil. Não à toa, então, o próprio Espírito Santo nos conduz, né, sempre a voltar e bater nessa tecla. É Cristo aqui, né, falando conosco, o próprio Pai que deixa isso, claro, na boca aqui deste Moisés, também desse pastor. Pessoal, se atentem a cumprir a lei de Deus.
porque esse mandamento é bom, porque esse mandamento é vida. E se de alguma forma, né, nessa noite, eu puder impactar, né, o coração de vocês, chamá-los mais uma vez à santidade, ainda que nós façamos isso constantemente, mas talvez é justamente, né, o que nós precisamos fazer, pronto. Nós seremos, né, levado a êxito esse sermão, a êxito esse sermão aqui de hoje. Que nós realmente, né, entendamos a seriedade da Escritura, e esse texto coloca bem isso, né? É muito sério toda a palavra de Deus. Não é coisa vã, não é coisa à toa, é muito séria. E ao mesmo tempo vale muito a pena seguir e andar, né, nesses caminhos aqui. Como eu te falava, né, não só então conhecer a Escritura por mero conhecimento, né, das coisas, ah, ou como se nós fôssemos fazer uma provinha de teologia, mas conhecer a Escritura e realmente aplicá-la às nossas vidas e entender todo mundo, né, ao nosso redor a partir, né, dessa Escritura, interpretando o mundo de um modo glorioso. Nesse sentido, né, que o Moisés aqui fala de vida e que nós também temos tentado, né, falar e temos tentado colocar isso para vocês, é perceber a beleza de fazer o que é correto, é perceber a glória de fazer o que é correto, o benefício de fazer o que é correto e então fazer. Talvez nos falte mesmo essa percepção e por isso não fazemos. Talvez nos falte, né, não exatamente conhecimento, mas fé e conhecimento de que isso é realmente bom, de que isso é realmente o melhor, de que esse é o benefício, né, para as nossas vidas. Como eu já anunciei, né, hoje eu quero falar em 2 pontos principais do nosso sermão, e sendo que o segundo quase que exemplifica o segundo, o segundo quase exemplifica o primeiro, e o primeiro ponto é a palavra que é a vida, e o segundo ponto são os perigos da transgressão que leva à morte, nesse exemplo aqui de Moisés. Nós vamos dividir ainda esse primeiro ponto dessa palavra que é a vida na necessidade de conhecer essa palavra e guardá-la no coração, a necessidade de cumpri-la, bem dentro do que nós falamos há pouco, a necessidade, e aqui um ponto que está no nosso texto, né, de passar aos nossos filhos, a necessidade de passar aos nossos filhos e como cumprir os mandamentos traz vida. Então, em 4 pontos, em 4 partes, o nosso primeiro ponto, e o nosso segundo ponto aqui, o perigo da transgressão que leva à morte. Nós queremos falar, né, em 3 breves partes aqui: a brevidade da vida, a seriedade da lei e as consequências graves da quebra dessa lei. Por isso, nós vamos começar aqui olhando de novo o 45 e o 46, prestando bastante atenção. E acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós. Lembrem-se, né? Moisés acabara de discorrer por todo o Deuteronômio, e, na verdade, todo o Pentateuco até aqui. Ele vai escrever mais o capítulo 33, dando as bênçãos, e mais o capítulo 34, que fala de novo, né, da sua morte e conta, né, quando de fato aconteceu, né, essa morte. Mas a gente viu, né, no começo do capítulo 32 o cântico. Eu acredito, né, que ele não só está se referindo ao cântico, aqui no capítulo, no verso 45, mas a toda a escritura mesmo que ele colocou antes, no mínimo a todo o Deuteronômio. Se não a todo o Pentateuco, mas se for a todo o Deuteronômio, todo o Deuteronômio é um resumo do que estava antes. Então, basicamente, a toda a escritura que havia sido colocada até ali. Então, olha, tudo que foi escrito, tudo que é palavra de Deus, tendo, né, acabado de falar todas essas palavras a todo Israel, então ele coloca aquilo ali para todo o povo, de alguma forma, né, fizeram isso chegar para cada um, juntavam-se ali auditórios, ele falava para alguns, esses talvez repassavam para outros, né, nós não sabemos bem como se dava, mas ele fala para cada uma das pessoas ali da comunidade, daqueles milhões de pessoas que estavam ali, apliquem ao vosso coração todas as palavras que hoje testifico entre vós. Então, tudo isso que havia sido colocado, toda essa palavra, toda a revelação de Deus até aquele momento, que tinha sido, né, por meio de Moisés, vocês devem aplicá-la ao coração de vocês. Vocês devem trazer isso no coração de vocês. Vocês devem guardar isso tudo. E é claro, né, que isso passa por compreender, entender, né, isso que está sendo colocado. Então é óbvio, né, que precisa ler, precisa saber ouvir, precisa ouvir as explicações, né, de quem Deus direcionou para dar essas explicações. E ainda, né, além deste conhecimento, então, aplica isso ao seu coração. Lembre-se, né, Moisés falando como coração aqui do centro da alma. Realmente, né, a força, a vontade, o seu intelecto também, tudo que você tem, aplique, né, então,
a guardar no coração, a viver essas palavras que eu testifico no meio de vocês. Como eu disse, né, então, tudo aquilo estava sendo colocado como testemunha para diante de todo o povo. O povo todo estava ouvindo aquela palavra e testificava daquilo. Para que as recomendeis aos vossos filhos, no meio aí do verso 46, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras dessa lei. Guarda essa lei e ensina aos seus filhos. Isso nos lembra muito, né, o capítulo 6 de Deuteronômio, muitíssimo famoso, que é, né, de onde o próprio Senhor Jesus retira aquele resumo da primeira tábua, né? Se vocês querem dar uma olhadinha lá. Nos versos 1 e 2, estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra que passais a possuir. Lembre-se que o capítulo 6, logo depois do 5, aonde em Deuteronômio Moisés coloca de novo, né, os 10 mandamentos. Para que os cumprisseis na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus mandamentos, que eu te ordeno tu e teu filho e o filho do teu filho todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, é o Shema, né? Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus, de teus pais na terra que mana leite e mel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E no verso 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, e tu ensinarás aos teus filhos. E ele passa, né, uma boa parte do texto do capítulo 6, justamente falando de como eles deveriam aplicar o seu coração, entender que Deus era o único e que ele deveria ser amado, então, desse modo profundo, do fundo das suas almas, e como isso deveria ser passado também aos seus filhos. E resume, né? E o próprio Senhor Jesus toma isso como um resumo da primeira tábua do amor a Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Trazendo, né, essas palavras, então, como essencial, então, para primeiro, amem a Deus. E nesse caso, se você ama, que é o que Jesus fala lá em João 14 também, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que carrega isso no coração é porque realmente me ama. E está disposto, então, né, a fazer a vontade do Pai, para que vocês tenham cuidado de cumprir todas essas palavras da sua lei. Vamos voltar lá para Deuteronômio, né? 32, já deixar marcado lá. Eu quero me ater um pouquinho, né, a, dentro desse primeiro ponto, onde nós estamos falando aqui da palavra, né, que é vida, e nós já falamos aqui justamente dos dois primeiros, cumpri-la, guardá-la no coração, a necessidade de cumpri-la, nós vamos esboçando isso um pouco melhor ao longo de todo o sermão, não vai ser ponto a ponto, mas vai estar em todo o sermão, mas nós temos, né, justamente a necessidade de passá-la aos filhos. Bem no cerne, né, desse cumpra, guarda essa palavra do seu coração, está, né, o passe isso para os seus filhos, assim como está lá no capítulo 6, esse capítulo, né, que ouça, Israel, guarda, ouve atentamente essas palavras e ama, né, ao Senhor teu Deus, que é único, e passa isso então para os seus filhos. Os filhos, né, precisam ser ensinados fielmente na palavra de Deus. E é na igreja que eles precisam entender aquilo que nós falamos aqui na introdução do nosso sermão, que a, o mundo e as coisas que existem no mundo e toda a realidade ao seu redor precisa, né, estar subjugada pelas escrituras, pela compreensão bíblica. É na igreja, né, que a criança aprende e entende o que é o mundo e não o contrário, né? Manda o seu filho para o mundo, manda o seu filho para uma escola qualquer, porque ele precisa aprender as coisas do mundo para ele não ser bobo, né? Não. É justamente na igreja, né, que as nossas crianças e os filhos, e é claro, adolescentes mais velhos, seja lá a idade que for, que ele precisa aprender a compreender o mundo, porque é Deus de fato que criou todo mundo, ou seja, sabe exatamente o que ele é, e ainda conduz todo o universo e tem ele mesmo as leis que são leis, né, para a vida. E essa criança precisa, criança, jovem, enfim, esse filho precisa aprender na igreja como lidar, né, com o mundo, como entender todas as outras realidades, inclusive a partir dessa compreensão bíblica, entender as realidades que seja científica, técnicas, mais específicas de qualquer área que seja, precisa começar então de Deus. E para começar de Deus, a gente começa exatamente da Escritura. Eles discernem, né,
o mundo, a história, eles leem a realidade, inclusive os erros, né, dos homens pela palavra. Ele discerne o mal e o bem aqui, né, pela palavra de Deus. E aqui, né, nós começamos a criticar mais uma vez, e queremos, né, falar um pouco sobre isso, especialmente para que nós nos atentemos a esse erro, que é comum, né, no meio evangelical nosso, em que nós estamos inseridos, que às vezes, né, nos chama a atenção como uma possibilidade razoável frente ao que a nossa igreja vive, que é a ideia, né, dos cultinhos, das dancinhas, da musiquinha, da bobeirinha que a gente pode dar para os nossos filhos, em lugar de deixá-los aqui, né, no culto, que tem seus desafios, né, como nós estamos até mesmo aqui agora ouvindo algum burburinho, né, e barulho. Mas nós olhamos para essas coisinhas, né, de cultinho, de dancinha, é isso que a criança, né, precisa? Será que é, né, o que as nossas crianças precisam? A criança vem para a igreja, ouve uma dancinha, uma musiquinha, a tia, né, dando explicações bem pobres, vamos dizer assim, e ela não aprende, né, a discernir nada do mundo. Ela não aprende a compreender o mundo ao seu redor, a entender o mundo, né, de verdade, a discernir, né, o mal e o bem. E daí, realmente, quando ela cai no mundo, numa certa idade, por exemplo, né, na época da faculdade ou do trabalho, aí sim ele vai ser um bobo e alienado e vai ser presa fácil, né? Para aqueles que já desde a infância começam a incutir, né, quando a criança entra na escola, já começam a incutir coisas sérias no coração dela, perspectivas, né, que o mundo não tem medo de pensar, é uma criança, não. Desde os 6 anos, 7 anos, ela tem que aprender essas perspectivas aqui sobre biologia, história, evolucionismo, essa questão psicológica, essa questão de gênero. É novinho mesmo que a gente tem que ensinar. Enquanto isso, na igreja, não, a gente não tem que ensinar essas coisas. A gente tem que levar aqui uma dancinha, algo bem basiquinho, um cultinho, que se adeque a ela e fale umas bobeirinhas aqui. Quantos conhecidos, né? Talvez seus, mas eu vou falar da minha realidade. Eu cresci, né, na igreja, nasci, fui criado na igreja, cresci na igreja. E hoje, né, olho para muitos amigos ou conhecidos, né, que estavam ali na igreja com a gente, que viveram um período de adolescência até juventude, e muitos, né, hoje, a maioria, não estão, né, na igreja. Cresceram, né, conosco na igreja, estavam conosco ali, viveram aquelas coisas ali do cultinho, salinha, e depois, né, os rolês dos adolescentes, e depois os rolês dos jovens, cada um, né, tinha que se adequar ali à idade, mas não estão mais na igreja porque foram esclarecidos no mundo lá fora. Enquanto, né, eu repito, a igreja estava lá fazendo essas coisinhas, lá no mundo, eles estavam sendo bombardeados, né, com perspectivas ateístas, humanistas, coisas sérias, né, filosóficas, até robustas, mas já colocavam isso então, né, para as crianças, como o mundo é, de onde ele surgiu, de onde o homem veio. E quando chegaram, né, a algum momento na faculdade, na vida adulta, no trabalho, já não fazia mais sentido, né, a igreja, já não estavam mais ali. Eu sei que há, né, o erro dessas pessoas, é claro, mas aqui eu estou colocando especialmente o erro da igreja e como nós devemos nos posicionar para que não sejamos uma igreja que erre, né, nesse sentido. E é claro, darmos, né, melhores condições para as nossas crianças, jovens, adolescentes. Então nós batalhamos duro aqui na igreja, né, para que as nossas crianças estejam no culto. Nós não fazemos isso, né, por falta de possibilidade, por não termos condições de ter uma salinha ou um cultinho. Também não fazemos isso, né, porque nós queremos ser os bonzão. Mas é aqui, né, que as nossas crianças vão aprender a ler o mundo, a ler a realidade, a ter, né, sabedoria bíblica. Agora, né, a maioria das nossas crianças pequenininhas estão aqui, né, com o seu perfeito louvor, louvando a Deus. É o que Jesus diz, né, lá em Mateus. Mas eles também estão aí aprendendo, né, a se portar e pegando sementes, talvez, para o seu intelecto, sementes que depois vão frutificar no futuro dessas crianças. Mas, há esse trabalho a ser feito, né. Ainda que não pareça tão frutífero, ainda que não pareça, né, que essas crianças estão, tão bíblicas assim ou tão esclarecidas, é óbvio, tem a ver sim com a sua idade, nós precisamos entender, mas nós precisamos dar uma palavra aqui de incentivo aos pais, para que os pais sigam plantando essas sementes.
vale a pena, né, fazer isso. Vale a pena fazer isso, né, pelos nossos filhos, pelas nossas crianças, quando eles crescerem, além de acostumados ao culto, mas esse é o menor das coisas que nós queremos. Eles estarão com sementes, né, eternas nos seus corações de sabedoria, né, para lidar com o mundo de verdade e não mais ou menos. E por isso, né, vale a pena que os pais, a palavra é mais aos pais, mas eu já quero falar com aqueles que não são pais ou têm filhos, né, mais velhos, que já não faça tanto sentido, mas que os pais então, né, tenham cuidado, sim, com as suas crianças e as incentivem a estarem no culto, culte, seja, né, o custo que for. É claro que nós vamos tentando maximizar outras coisas, além de maximizar a compreensão, o aprofundamento, né, das crianças, nós também estamos tentando que você mesmo maximize o seu momento no culto no que for possível, a despeito, né, dos cuidados que você tem que ter com o seu filho, que você também consiga, né, prestar o máximo de atenção, ainda que colha, né, só migalhas, quando a criança está dando mais trabalho, colha essas migalhas, traga isso para o seu coração, viva nessas verdades, talvez do pouco que você pegar, né, do culto, mas esmere-se, né, nisso, para que talvez a nossa atenção não fique só nos filhos, você também entenda que é o seu momento de culto que você precisa fazer. É claro que a primeira preocupação é o filho, sim, atender suas necessidades. E existe também uma preocupação com a igreja. Então, preocupe-se também, né, com os seus irmãos, caso seu filho esteja dando muito trabalho mesmo, muita dificuldade, pode ser que tanto você quanto seu filho seja melhor ou levanta, ou até mesmo sair um pouquinho, para que também não impeça, né, que outras pessoas cultuem. Mas o próprio que está aqui, que não tem filhos ou tem filhos mais velhos, né, que não faça sentido essa fala, o que devem fazer então, né? Preocupar-se ao máximo em estar atento ao culto, né? Então, apesar das crianças, apesar de algum burburinho, apesar, né, de alguma movimentação, prestem bastante atenção. É hora de focar. Esse é o culto, é Jesus, né, falando conosco por meio da sua palavra. Nos atentemos então, né, ao que ele está falando. E claro, né, evite então atrapalhar o pai. Como que a gente pode atrapalhar? Talvez brincando com a criança, oferecendo ajuda que o pai nem precisa. Com certeza, se o pai precisar, ele vai te cutucar e aí você ajuda, né? Eu sei que está parecendo bem prático, mas é de fato, né? Dentro de algo que Deus está colocando aqui, ensine aos seus filhos. Existe um papel importantíssimo do que vocês vão fazer na casa, nas casas de vocês, mas existe um papel do que vai ser feito aqui na igreja. E que para que possa ser feito aqui na igreja, nós precisamos tentar melhorar, né? Ou fazer o máximo possível para que isso funcione bem aqui dentro da nossa comunidade, para que as nossas crianças estejam no culto e aprendam, né, no culto. Voltando um pouco, né, àquela realidade daqueles filhos que eu disse que não estão mais na igreja, né? Crianças, adolescentes, pessoas que caminharam comigo, hoje são adultos, né? Homens feitos, mulheres feitas, que têm seus trabalhos, suas ocupações. Mas ah, quantos desses pais, né, daqueles jovens chegam em mim, e eu conheço muitos, né? Chegam em mim, e, nossa, muito triste. Nossa, você tá lá, tá firme na igreja, nossa, tá pastoreando. E o meu filho não está na igreja. O meu filho nunca mais foi. Depois daquela época de vocês lá de mocidade, acabou. Ele nunca mais, né? Voltou na igreja, nunca mais esteve ali. Mas infelizmente, esses pais, né, passaram a vida toda não trazendo, né, seus filhos para um ambiente saudável, para uma igreja, né, saudável que pudesse ensiná-los, né, nessas coisas. Na maioria das vezes, né, se preocupavam muito pouco com a igreja, com o fato dos filhos estarem ali, com a importância deles estarem na igreja e ouvirem, né, o pastor e ouvirem as coisas que estavam sendo faladas ali, mas mostraram, né, para os seus filhos que era muito mais importante a escola, que você não pode faltar de jeito nenhum, mas na igreja, dependendo do que fosse, até a gente falta, a gente vai ali na casa da tia, na casa da avó, no shopping, fazer compras, assistir o jogo de futebol, e de repente mostraram, né, para os seus filhos que, olha, a igreja não é tão importante assim, tem várias coisas que podem ser feitas, né, e talvez nos impeça de ir na igreja, mas, ó, a escola tem que ser rigoroso. Como assim você não vai para a escola? Você vai de qualquer jeito. Você estava matando aula, pois vai ficar de castigo e vai ser corrigido. É claro que o menino não deve, né, matar a aula mesmo, nem mentir para os pais. Mas veja o que o pai vai comunicando, né, para o filho. Olha, isso é muito importante. Por quê? Porque isso é a sua carreira, o seu futuro, a sua vida. Percebam um contraste, né, com o que a Escritura coloca? A vida é a Escritura, é o mandamento, é saber de Deus. O pai coloca para o filho que a vida, o futuro, ele ter, né, felicidade nessa vida, depende dele se dar muito bem nos seus estudos. E aí vem aquela coisa que eu falava de dentro de casa, né? Dentro de casa, ao invés de um culto doméstico, uma devocional, sentar com o filho, ler um livro bom, ou mesmo que é a Escritura para o filho, contar, né, uma história bíblica, o que o pai
Não fazia isso, e qual era a preocupação? Você não fez o dever? Tem que fazer o dever de casa. Espera aí, vamos pegar seus cadernos, você vai fazer o dever de casa agora. E de novo, não estou condenando o dever de casa, tem que fazer mesmo. O menino precisa estudar em casa, não só na escola. Mas pouco importa, né, o que está sendo feito quanto à espiritualidade, quanto à oração, quanto à leitura bíblica. E aqui, né, deixa eu falar mais diretamente com todos nós, né? O que nós comunicamos, né, para os nossos filhos, e no seu caso, se não tem, para os seus amigos, para sua esposa, para as pessoas que estão ao seu redor, mostram, né, o que está no seu coração e qual é a sua preocupação. Da boca procede, né, o que está ali no coração. E se no seu coração está só uma preocupação com o mundo, com riqueza, com as coisas que você pode obter aqui, com os benefícios que você pode ter de ter um bom trabalho e ganhar muito dinheiro, é claro que você só vai falar disso. E você só vai ter isso para partilhar com o seu filho. Se essa é a sua realidade, né, cuide muito bem do seu coração, se converta, né? Atente-se para isso, mude, né, o foco da sua vida para a espiritualidade. E essas outras coisas vão se encaixar e vão fazer sentido. E você vai conseguir sim ser responsável, honesto, um cara trabalhador que ganha recursos sim para sua família. A questão é, né, é a ordem de prioridade das coisas e como passamos isso para as futuras gerações, para os filhos, né, para os netos. As prioridades, né, do que a gente coloca para os nossos filhos, que são, né, as coisas que estão no nosso coração, vai ser a maneira com que ele vai enxergar o mundo no futuro. Alguns, demonstrando isso que estava no coração deles, se consolam mais ou menos assim, desses pais, né, que eu conheço. Bom, mas é um médico muito bom, mas é um engenheiro muito bem estabelecido. É reconhecido muito bem, né, na sua carreira. De novo, eu não quero diminuir, né, essas profissões ou essas coisas. Pelo contrário, nós valorizamos tudo isso que é feito, né, no Senhor. Mas eu quero colocar, né, algo bem pesado. No inferno, né, ele vai entender o quê? Sobre o seu corpo sendo comido de bicho. Ele vai construir parede de enxofre, né, e fogo. Então, do que adianta, né, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é consolo nenhum. É muito triste, né, ter que talvez a gente não fale assim tão diretamente, né, com esses pais. E eu tô falando aqui, né, com pessoas que estão formando as suas famílias ou pais novos, né, para que pensem nisso para o futuro, que de fato é difícil falar isso, né, para uma pessoa que está nessa situação, com um filho perdido, mas isso não é consolo nenhum. Seu filho ter virado, né, um ótimo profissional, ganhar muito dinheiro, ser um funcionário público, né, com carreira muito bem estabelecida, mas no inferno, o que importou, né? Não valeu de nada. Ainda, né, que toda a sociedade moderna diga que você é um pai de muito sucesso, que você realmente é um paizão, que você acertou muito, né, em criar seus filhos assim, e olha o quanto eles são bem-sucedidos. Não nos enganemos, né? Deus diz muito claramente: sua paternidade é de dar pena, de dar dó. E a sua maior tristeza deveria ser ver os seus filhos irem para o inferno. É muito duro, é muito pesado. Não queiramos, né, como pais, futuros pais, passarmos, né, por isso. É muito sério, então, isso que a gente está lidando agora. É muito sério, não é mera bobeirinha, mera é, tretinha, né, de igreja reformada com igreja pentecostal. Pelo contrário, né, não tem nada a ver com isso. É a seriedade, né, da vida e do futuro e do destino eterno dos nossos filhos. Por isso, a briga, a luta, a disposição, né, que nós devemos ter em relação a isso. Eu preciso passar adiante desse ponto. Nós lidamos aqui, né, já com a primeira parte, né, do que eu gostaria de dizer. Nós ainda vamos falando, né, dos mandamentos, o cumprimento para dar vida, a necessidade de cumprir a lei e de aprender sobre ela, mas eu já quero passar para o 47, que inicia o segundo ponto do nosso sermão. Deuteronômio 32, 47. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Desculpa, nós estamos ainda no primeiro ponto, falando um pouco das outras três partes, né, do nosso primeiro ponto. Essa lei é boa, essa lei é boa, essa lei é a vossa vida. Deuteronômio 4, no verso 4 em diante, vocês vão se lembrar, foi um dos nossos primeiros sermões, né, em Deuteronômio. Nós nos lembramos ali, né, de como até as pessoas de fora olhavam e pensavam: uau, como esse povo tem mandamentos justos e bons, que tem um Deus tão chegado, né, que fala com eles assim.
E eles são de fato, né, se sobressaem pelos seus mandamentos, né, pelas suas leis, os juízos que eles seguem, para viver, né, uma vida muito melhor em sociedade. E Paulo, né, coroa isso muito bem lá em Romanos 7, que nós vimos também recentemente, no verso 12. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Essa é a lei do nosso Deus. Essa é a maravilha de segui-la. Ela é tudo isso mesmo. O mandamento é santo, justo e bom. O peso vem, né, justamente por causa do nosso pecado, da nossa natureza pecaminosa. E é justamente o que Paulo está discutindo lá em Romanos, no capítulo 7. Por conta dessa natureza e do pecado, né, que está em nós, dessa carne caída, então as coisas ficam difíceis, né, em relação ao mandamento. Mas a lei, e é o que Paulo está discutindo, a lei é justa. O mandamento é santo, é justo, é bom. E ele não é vazio, né? Antes é a vossa vida, porque essa palavra não vos é vã. Não é coisa boba ou mais ou menos, né, importante, como eu falava há pouco. É coisa de extrema importância. É como Moisés coloca, né, por todo o Deuteronômio. É vida ou morte. Coloco diante de vocês dois caminhos, e a gente falou muito disso, né, em Deuteronômio 28. Caminho de vida ou um caminho de morte. Para que lado, né, a gente está indo? Se andamos nesses caminhos santos, justos e bons, então temos vida. Se pelo contrário, estamos trilhando, né, caminhos de morte. Quando Moisés aqui fala, essa palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, ele não está falando aqui só de vida terrena, né, ou de dias, né, nessa terra. Certamente, né, ele está apontando para a vida eterna. O próprio Senhor Jesus, lá em Mateus, no capítulo 19, não precisa abrir, falando lá, né, com a gente chama de a passagem ali em que ele fala com o jovem rico, se queres entrar na vida, e a discussão era a vida eterna. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. A discussão toda em torno de vida, né, para Jesus, para Moisés, na Escritura, é, claro, uma vida boa e abundante nessa terra, mas com vista sempre, né, à destinação eterna, ao que é muito maior do que esses poucos e passageiros, né, anos em que nós vivemos aqui, comparados, né, com toda a eternidade. O Senhor e os seus santos homens, né, que escreveram as Escrituras, têm isso, né, em mente, e certamente Moisés olhava para isso daqui. Eu já vou falar a prova disso, mas enfim, Galeria da Fé, Hebreus capítulo 11. Moisés tinha em vista, né, muito mais do que Canaã física, mas ele olhava, né, como um peregrino na terra para uma uma terra, né, para uma herança que era acima e superior a uma herança eterna. Eu citei um texto de Hebreus, mas vamos abrir o Hebreus capítulo 4. Eu citei o 11, mas vamos dar uma olhada lá em Hebreus capítulo 4. E Paulo, né, em Hebreus, faz uma discussão a respeito justamente dessa promessa, dessa herança e da entrada na terra. E ele discute, né, como tudo aquilo, e eu já expliquei muito para vocês como Hebreus capítulo 3 e capítulo 4 mostram que a terra prometida Canaã tipifica a, a nossa, os céus, né, o novo céus e nova terra. E vamos ler então um pouco disso para que vocês entendam. Verso 1 mesmo. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Ele está se referindo ao povo, né, no deserto, aos hebreus no deserto. Como a eles foram pregadas as boas novas, como a eles foi pregado o evangelho, também a vocês. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Percebam aqui o ponto, né, de Paulo. A fé não estava. E é por isso que nós começamos, né, a falar de fé aqui hoje. Talvez falte-nos, né, fé. Verso 3: Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse, assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, o que ele está falando aqui é que Deus, né, repousou, né, das suas obras, descansou, mas ainda resta, né, um repouso. Verso 6: Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia hoje, dizendo por Davi:
Muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ele cita, né, no Antigo Testamento, então, nos tempos de Moisés, a gente vai lembrar dessa história hoje bem rapidinho. Eu sei que o nosso tempo parece corrido, mas vai dar tudo certo, pessoal. Ele fala, né, que então o povo, olha, não entrou na terra porque eles endureceram os seus corações, falando do povo do deserto. Só que Davi prega, né, Davi escreve o Salmo 78 e canta o Salmo 78 muito tempo depois, já quando eles estavam estabelecidos na terra. E Davi conta, né, e canta e dá, né, o Salmo 78 como escritura para todos nós e fala: "Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração". Qual a ideia então? No tempo de Davi, mesmo dentro da terra prometida, ainda havia um hoje que vocês poderiam deixar de entrar na terra prometida. E é claro, né, então, que o autor de Hebreus continua aqui no verso 8, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso no outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. E no verso 11, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Onde eu quero chegar, né? E eu vou parar aqui no 11, a explicação do capítulo 4. Se Josué tivesse, né, dado repouso para o povo, ao fazer eles entrarem na terra, não se falaria em Davi de um repouso. Então a terra só tipificava, apontava. Mesmo quando Josué coloca o povo dentro da terra prometida, há a expectativa de uma terra, há a expectativa de um porvir. E todos nós, então, ele fala para os seus contemporâneos, mas isso serve então para nós hoje, Igreja Reformada de Uberlândia. Vocês hoje, tomem muito cuidado. Resta ainda um repouso. A alma de vocês é eterna. E vocês têm uma herança em Deus. Na medida em que vocês tiverem fé, fé em Cristo Jesus, para então seguirem os seus mandamentos como seu Senhor. E se de fato vocês o fizerem, e se de fato nós estivermos assim, então habitaremos, né, com Ele eternamente. Nós teremos essa herança, a Jerusalém, né, celestial, a Canaã, né, o que aponta ali, terra que mana leite e mel, mas terra, né, eterna, em que habitaremos, né, junto com Deus. Procurem, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no exemplo de desobediência. E vejam como tem tudo a ver, né, com o que a gente falou. Deixa eu ler, na verdade, o 12 e o 13 aqui. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Verso 13, muito cuidado. Todas as suas obras, o que você faz em oculto ou o que você faz em público, todas essas obras você vai ter que tratar com Deus. E a palavra de Deus é viva, é eficaz, é penetrante. Ela discerne, né, os pensamentos. E aí nós nos voltamos, né, lá para Deuteronômio 32. A discussão de Moisés é justamente a palavra que não é vã, mas que é maravilhosa, que é de fato, né, nos serve para nos fazer discernir o mundo e lidar com o mundo ao nosso redor e viver, né, de um modo muito melhor nessa terra. Mas tomem muito cuidado com quem está observando vocês. E cuidado, verso 11, para vocês não caírem na desobediência como aqueles. Como eu falava, você foi feito eterno. Negligencie a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, e você sofrerá eternamente. É muito grave, é muito sério. Nós vamos tentar terminar, vamos olhar lá de volta em Deuteronômio 32, os versos 49 em diante, 48, né, em diante, que nós não lemos. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: Sobe ao monte Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, de fronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Or, e se recolheu ao seu povo. Depois de Moisés lembrar o povo, né, daquela lei, lembrar que eles deviam entendê-la, cumpri-la,
passá-la aos seus filhos e entender que ela era vida para eles, Deus fala para Moisés que ele sobe no monte que você vai morrer. Eu não vou me delongar muito, era um monte, não importa a discussão geográfica, era um monte que estava ali de frente à Terra Prometida, mais ou menos no rumo, né, onde o povo ia entrar, lá na Terra. Mas fato é que Moisés, então, estava encomendado, né, a sua morte. O que as pessoas fariam, né, se soubessem que iam morrer? E não só se soubessem que iam morrer, mas soubessem exatamente quando, né, elas morreriam. O momento como aconteceria e até mesmo como seria a sua morte. A gente vê muitos filmes, né, com esse plot e a ideia de pessoas desesperadas, pessoas tentando aproveitar ao máximo, né, das suas vidas, pessoas que praguejariam e murmurariam, talvez pessoas que passam por esses 3 estágios, frente ao povo, né, que fez ele pecar. Moisés, não contente com eles, muito menos, né, com Deus aqui, mas ele cumpre o desígnio, né, e a vontade de Deus para sua vida. Ele vai, né, até esse povo de todas as formas possíveis, com todas as falas possíveis, tentando chamar a atenção deles. Ele insiste: guardem a palavra, sigam os mandamentos, tragam isso no coração de vocês. Frente, né, à realidade da morte próxima, ele alerta: busquem a vida, mas a vida, né, de verdade. É Moisés que escreve o Salmo 90, que fala sobre a brevidade da vida. É como um sopro, como uma erva, né, que nasce de manhã e no final da tarde já morreu queimada do sol. Essa é a vida do homem. Um estalo, uma passagem, uma coisa passageira, né? Então eu pergunto de novo, né? Frente à morte certa. E a realidade é essa, como o pastor nos colocava uns dias atrás. Talvez seja amanhã, talvez seja semana que vem. Você pode estar totalmente saudável, mas acontecer um acidente, um desastre. No mínimo, provavelmente século que vem, a não ser as nossas crianças, todos nós estaremos mortos. É isso. Uma fração da história, né, da humanidade. Nos próximos 100 anos aí, até 2100, todo mundo já vai ter morrido. Com qual seriedade nós temos olhado para Deus e para os seus mandamentos e para as suas ordenanças, frente a essa realidade dessa vida passageira e da morte certa, frente à realidade que você é eterno e de que isso é só uma parte, né, na eternidade que você vai viver. Então, né, nós devemos talvez orar como Moisés. Ensina-nos a contar os nossos dias, que alcancemos, né, corações sábios. Verso 51. Porquanto transgredistes contra mim no meio dos filhos de Israel, as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Normalmente, né, nós olhamos para o relato do pecado de Moisés e talvez nós pensemos, poxa, será que não foi um pouco pesado demais? Um tanto injusto, né, como Moisés morreu aqui? Nós vamos falar, né, no capítulo 34 da conclusão da vida de Moisés, de como ele era o grande profeta, né, da antiga aliança, o legislador. Moisés era um homem muito manso, mais manso do que todos os homens da terra. É o que está escrito, né, na palavra de Deus. Viveu os últimos 40 anos dessa vida, né, que nós estamos acompanhando aqui, por aquele povo, caminhando com aquele povo, servindo aquele povo, julgando aquele povo. E ele peca um dia. Nós não vamos abrir, mas vocês já ouviram essa história. Depois nós até podemos colocar o sermão lá no grupo, né? Mas nós temos ele no YouTube. Números no capítulo 20. Deus fala com Moisés, o povo no deserto, com sede. Deus manda Moisés, pela segunda vez já isso acontece. Na primeira vez, Deus manda Moisés bater na rocha, ele fere a rocha e sai águas que dão vida para o povo. Veja uma figura. Em Números capítulo 20, ele vira para Moisés, o povo já com sede, clama por água de novo, murmurando. Moisés, fala com a rocha, para que a rocha dê água e sacie, né, então o povo. O texto conta, né, que Moisés fere a rocha 2 vezes. A água vem, mas no final daquele texto mesmo, Números 20, na verdade, no meio do capítulo, mas no final desse relato,
Deus diz, né, que Moisés e Arão não entrariam na terra porque não os santificaram no meio do povo. O que Moisés está fazendo, né, ao nos lembrar dessa história aqui, da realidade que Deus colocou diante dele, da sua morte certa, é que, vejam, logo depois ele falar que o mandamento é importante, ele fala: eu vou morrer pela transgressão do mandamento. Moisés está aqui lembrando, os mandamentos são sérios. Transgredir os mandamentos traz sim consequências. Adicionar a lei, adicionar os mandamentos de Deus é igualmente terrível ao retirar, né, dos mandamentos. Deixar de fazer o que é bom, descumprir, né, uma ordem de Deus, é horrível. Mas se achar o santão e colocar coisa a mais do que Deus diz que era para ser feito, também é incorrer em erro. Moisés pensava que ele podia adicionar a lei de Deus, adicionar a palavra de Deus, de alguma forma, né, aquilo seria melhor para o povo. Eu vou além do que Deus disse e eu vou fazer ainda mais. Eu vou limitar ainda mais esse pecado ou esse mandamento aqui. Número 17, a situação havia sido parecida. O povo estava com sede e Deus manda Moisés bater na rocha. Então ele bate. Por que em Números 20, né, a mesma coisa não deveria acontecer? Ora, se Deus postulou que no mandamento tal a situação deve ser completa, a pureza deve ser total. A pureza sempre deve acontecer, né? Mas a abstinência deve ser total neste mandamento, totalmente contido. E se nesse ele não mandou, então não deve ser. Quanto à prática, né, quanto ao que cada um faz, não vem tanto ao caso, mas quanto ao que é postulado e ordenado, então, como lei e ordem de Deus, o que Deus mandou, então, neste mandamento, para fazer dessa forma, é para ser feito assim. E o que ele mandou nesse, se nos parece não tão assim santo, você é só como uma criança discutindo com Deus, achando que você pode falar que é melhor que se faça assim, porque vai ser mais santo. Perceberam, né, o erro e o perigo, né, de adicionar ou retirar da lei de Deus? E é o que muitas vezes, né, Deus fala, eu e o pastor até discutimos para colocar esse texto na liturgia, mas no final, por exemplo, né, de Apocalipse, qualquer um, né, que adicionar ou subtrair estará sujeito às maldições. Cuidado, né, com a maneira como vocês vê os mandamentos e postula, né, eles na sua casa, na sua vida. É estrito, é a lei. O que ela colocar, você faz ou deixa de fazer. Às vezes até no afã, né, de fazer algo para Deus. Não, eu vou fazer melhor aqui. Eu vou adorar de um jeito ainda superior ao que Deus quer que eu adore. Então nós temos os outros filhos, né? Não Eleazar e Finéias, mas Nadab e Abiú. Não Eleazar, né, e o seu filho Finéias, mas Nadab e Abiú, que acham que poderiam, né, oferecer incenso, sendo que não era o que Deus tinha mandado. Eles são fulminados, né, por Deus. Com esses textos, o que eu quero deixar sério, e inclusive esse texto é muito bom de Nadab e Abiú, e lá no verso 3 Deus fala assim: sereis santificados naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Moisés, Arão e Nadab e Abiú não santificaram a Deus ao descumprirem a lei de Deus como autoridades no meio do povo para todo Israel ver. Tal como nós vimos no sermão anterior em Deuteronômio, ele busca a sua glória a despeito dos homens. E ele também vai mostrar sua santidade e justiça a despeito dos homens. E eu vou insistir. Se pensarmos, né, que o que foi exigido de Moisés e o peso, né, da consequência é um exagero da parte de Deus, nós não entendemos, né, quão sério Deus leva a sua santidade. Cada parte da palavra de Deus importa, cada parte da palavra de Deus tem desdobramentos sérios. Ali, né, no Moisés, no ímpeto, na raiva, né, ele peca e não faz o que Deus quer, mas não há desculpas. Você não pode colocar a culpa em Satanás quando você pecar, não pode colocar a culpa em Satanás, no outro, nos seus hormônios, no seu cansaço, enquanto o outro foi muito pior e olha o que ele não funciona, né, dessa forma.
O pecado na sua vida, independente, né, de um motivo que você fizer, que você achar que é a desculpa para você, vai trazer consequências terríveis. Se você crer nisso, então a proposta é que nós mudemos e façamos diferente, independente da situação, né, que tiver diante de nós. Moisés deveria saber que a rocha não poderia ser ferida novamente. Cristo, a rocha, foi ferido uma vez e assim, né, ele trouxe água da vida para todos. Cada aspecto da lei vai ser cumprido. O próprio Senhor Jesus que diz que não passará, né, nem um jota, nem um tio. Cada parte da lei que muitos homens desprezam, chamando, né, que isso é o Velho Testamento, aponta ou para a realidade do mediador supremo ou para a necessidade que nós temos dele. As ordens de Deus têm significado, têm propósitos, né, ainda maiores do que as consequências, né, em nossas vidas. Cuidado, né? Eu falo, propósitos dos mandamentos são ainda maiores do que as consequências de um ato, que podem te levar a, a perder a sua vida, a, sei lá, sofrer num mau negócio. Mas ainda mais grave, né? Quando nós pecamos, do que o que pode atingir a nossa vida terrena, é vilipendiarmos a cruz de Cristo. É pisarmos, né, o sangue do Salvador. Nós devemos, né, nos preocupar, então, né, com essa lei, com essas coisas. Cuidado, né, para não metermos os pés pelas mãos. Eu quero concluir relembrando, né, falando justamente disso que eu coloquei aqui agora. A lei proclama, declara, é necessária a mediação. Moisés não era, né, o mediador perfeito, ainda que apontasse para o mediador perfeito. Por isso ele morre. Mas vejam que ele era um servo fiel na casa, Hebreus capítulo 3. Mas Cristo, ele sim, né, é o dono da casa, um mediador em que nós podemos confiar plenamente. Sabemos, né, que quebrando um dos mandamentos, nós nos fazemos transgressores de toda a lei. Por um só pecado, por menor que seja, nós somos transgressores de toda a lei. Mas em Cristo, nós temos a remissão de muito mais do que um pecado, mas por todos, né, os terríveis pecados que nós cometemos. Pelas obras dele, pelos seus méritos, ele recebeu, né, a herança, ele aplica, né, essa boa obra a nós. E por isso nós somos co-herdeiros com ele, dessa pátria celestial, aguardada, né, ansiada. Por isso nós temos uma pátria, um reino inabalável, que nós já desfrutamos, né, num antegozo nessa vida, mas que será ainda melhor, né, na outra vida. Em Hebreus, né, no capítulo 11, que eu já citei hoje, não deixem de ler esse texto depois. Tal como Josué, né, que entrou na terra de Canaã, mas esperava por uma pátria celestial. Paulo vai falar lá, né, depois que ele termina de falar dos patriarcas, homens, né, que creram nas promessas sem ter alcançado, mas eles desejavam uma pátria melhor, não uma pátria terrena, mas uma pátria celestial. E é por isso, né, que o fim da vida de Moisés não é pesado demais, não é terrível demais, nem angustiante. Moisés não passa essa realidade, ainda que ele esteja deixando bem claro, né, a consequência e o problema do pecado. Pelo pecado dele, ele não poderia entrar na terra. Mas o Senhor, né, levou ele pela fé a ver, né, a promessa. Pelo seu pecado ele não entrou, mas pela misericórdia de Deus, Moisés contemplou a eternidade. O olhar para a terra de Moisés não foi um olhar para o espaço físico. O olhar, né, de Moisés para a terra prometida era: você vai morrer, mas imediatamente você vai estar com Cristo nos céus. E já começará, né, um desfrute eterno. E essa será, né, a sua eternidade. Você quebrou a lei de Deus, mas pela graça de Deus, ele te permitiu ver essa glória antes da sua morte. Eu ainda vou ler mais 3 versos, bem rápido. Hebreus 4:14. Para terminar, né, a gente vai ler o capítulo todo hoje. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus,
retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vamos orar. Senhor, maravilhados com a sua graça, com o seu incrível amor, em nos salvar, Deus, sendo nós ainda pecadores. Obrigado a Deus, porque não foi só um pecado, mas inúmeros, ó Deus, e terríveis pecados que o Senhor, ó Deus, lançou sobre Cristo. Que a ira, ó Deus, do Senhor que deveria estar sobre nós estava sobre ele. Ele, que nunca pecou, sem mácula, sem pecado. O próprio Deus que veio ao mundo como homem, se entregou por pecadores que somos nós. Para que nós, ó Deus, pudéssemos vislumbrar essa pátria. Temos a certeza de que viveremos nela, Deus, eternamente. Obrigado, Deus, por isso. Ajuda-nos, ó Deus, a ter uma consciência séria, robusta sobre isso. Ajuda-nos, Deus, diante dos seus mandamentos, que nos falam, ó Deus, sobre como viver bem, como viver de um modo correto e digno. Ajuda-nos, Deus, a cumpri-los. Primeiro, ó Deus, a trazê-los no nosso coração, a realmente, ó Deus, aplicá-los e viver, ó Deus, esses mandamentos, viver as suas ordenanças, sabendo, ó Deus, que elas são vida para nós. Vida nessa terra, vida em abundância, uma melhor maneira de nos portar, ó Deus, de viver com os nossos filhos, com a nossa família, com as pessoas ao nosso redor, nos nossos negócios, mas muito mais que isso, ó Deus. Depois desse sopro, que é essa vida, ó Deus, terrena, vivermos, ó Deus, vida, vida eterna com o Senhor. Que tenhamos isso, ó Deus, arraigado no nosso coração e que sempre, ó Deus, possamos louvá-lo e viver, ó Deus, e cumprir esses mandamentos para a glória do Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.